Muito bem, amados, graça e paz a todos os que me acompanham por este canal de comunicação, a todos que têm acompanhado aí a pregação da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pregador da palavra de Deus, o cooperador Marielton. Graça e paz a todos os amados irmãos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha aí no canal para estar nos ajudando com a sua contribuição para este canal. Amados, a palavra que hoje eu quero estar compartilhando com os irmãos está no livro de Ezequiel, capítulo 17, do versículo 1 em diante. Amados, Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 em diante. Vamos entrar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O vale dos ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale. Eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, ossos com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem.
Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Muito bem, amados. Esta é a profecia em que Deus, o Senhor, deu ao profeta Ezequiel, quando ele ainda estava cativo, ainda estava cativeiro na Babilônia. Era escravo na Babilônia. Então o Senhor chamou Ezequiel e deu-lhes essa profecia do vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu esta profecia da parte de Deus. O vale dos ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. O Senhor Deus mostrou a Ezequiel um vale de ossos secos. E segundo ao profeta, o vale estava sequíssimo, muito seco mesmo. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Amados, o Senhor Deus perguntou ao profeta Ezequiel: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E o profeta, com muita grande sabedoria, ele disse ao Senhor: Senhor, tu o sabes. Porque o profeta, ele reconheceu a grandeza, ele reconhecia a grandeza de Deus, e ele sabia que Deus poderia fazer o que ele quisesse fazer. Então ele disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Ezequiel: profetiza
sobre estes ossos secos. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Observamos, irmãos, que um vale de ossos secos, ossos, não tem como os ossos ouvir a palavra do Senhor. Não tem como profetizar para um vale de ossos secos, porque depois que morre, está no plano do Senhor. E ali, depois que morre, para muitos, depois que morre, acabou. Não existe mais esperança. Mas o Senhor mostrou a Ezequiel que ali tinha um vale de ossos secos. E o Senhor disse a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos secos. E diga: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então o Senhor disse a Ezequiel: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Aqui o profeta afirma: eu profetizei como o Senhor me deu ordens a profetizar. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Então os ossos estavam secos. Os ossos não tinham mais vida. Então, através da palavra do profeta, através da palavra que Deus tinha ordenado ao profeta, os ossos começaram a se juntar, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Então, amados, aonde está tudo morto, aonde está acabado, destruído, mas Deus, Ele é que dá vida. Deus que dá, é Ele que dá a vida. Onde não existe esperança, onde tudo se acabou, parece que ali nada mais tem futuro. Então, mediante a palavra do Senhor, então ali ainda existe vida. E ali Deus, mediante a palavra do Senhor, mediante ao plano de Deus, a vida começa a aparecer. Ali a vida começa a aparecer, porque a palavra do Senhor chegou. Então, uma casa onde ela não tem vida, uma casa onde ela não existe esperança, mas quando chega a palavra do Senhor, quando chega a palavra de Deus,
a vida começa a aparecer. Então ali os ossos começam a se ajuntar, os nervos começam a aparecer, um reboliço começa a acontecer naquele lar, naquela casa, naquela nação, onde Deus é o Senhor, onde Deus ali ordena a profetizar. Então, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, o Espírito de Deus ali falou com Ezequiel: assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Aqui Deus revelou para Ezequiel que profecia era essa, o que estava acontecendo, o que era aqueles ossos secos, o que era todo aquele vale de ossos secos que não existia vida. O que era aquele vale de ossos secos que não existia vida alguma ali. Então aqui, nesse versículo, Deus começa a revelar para o profeta o que estava acontecendo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Porque a casa de Israel, ela tinha sido levada escravo para a Babilônia, por causa do pecado da idolatria, por causa da desobediência à palavra do Senhor, por causa de desobedecer a ordem de Deus, por causa de desobedecer os mandamentos e os preceitos de Deus. Então eles foram levados cativos para a Babilônia, para lá serem escravos do rei da Babilônia e dos babilônicos. Então Deus revelou ao profeta Ezequiel e disse: esse vale de ossos secos são toda a casa de Israel. Porque aquele que abandona os preceitos de Deus e o mandamento do Senhor, se torna como esse vale de ossos secos que Deus mostrou para Ezequiel. Então a pessoa ali, ele tem vida com Deus. Ali a pessoa está na presença do Senhor. Então no momento em que abandona Deus, abandona as coisas do Senhor, abandona os preceitos de Deus, então ali a pessoa passa a se tornar como aquele vale de ossos secos que Deus mostrou para Ezequiel. Então o Espírito de Deus disse para Ezequiel: a casa de Israel é esse vale de ossos secos. A casa de Israel, ela não tem vida mais. A casa de Israel é uma casa morta. A casa de Israel é uma casa que está morta, porque ela se afastou
de Deus. Se afastou dos preceitos de Deus e daqueles mandamentos tão especiais que traz vida para o ser humano, que é os mandamentos de Deus, que nos leva a ter uma vida com Deus. Então a casa de Israel esqueceu tudo aquilo em que Deus havia feito para eles. Esqueceu que Deus os havia tirado do Egito com mão forte. Esqueceu que Deus tinha aberto o mar vermelho para eles passarem. Esqueceu que Deus fez eles passarem ali no mar vermelho, que Deus fez eles atravessarem o Jordão. Eles esqueceram que Deus tinha derribado as muralhas de Jericó para que eles pudessem tomar aquela cidade. Então eles esqueceram que Deus os havia colocado com mão forte dentro da terra prometida e que Deus os havia entregado a terra prometida na mão deles. E que Deus os tinha dado vitória a eles sobre gigantes. Eles esqueceram. Esqueceram que Deus os havia advertido que eles não poderiam ali tomar para si outros deuses. Esqueceu que Deus tinha dito para eles que Israel é separado. Israel existe um único Deus. A adoração de Israel só pode ser para Deus. A adoração de Israel, ela não pode ser a outros deuses. Israel é diferente. Israel segue o mandamento de Deus. Israel não é como as outras nações, que seguem a deuses estranhos, que seguem aos seus próprios preceitos, aos seus próprios mandamentos, às suas próprias vontades. Não. Israel tem um Deus. Israel tem um Senhor. Israel, ela tem um Senhor. Israel, ela segue o mandamento de um Deus. Israel, ela adora a um único Deus. Então eles esqueceram. Então, no momento em que eles esqueceram de Deus, esqueceram da força de Deus, esqueceram do amor de Deus, esqueceram dos preceitos de Deus, dos mandamentos do Senhor, esqueceu das obras que Deus tinha feito no meio deles, se tornaram um vale de ossos secos. Eles se tornaram um vale de ossos secos, se tornaram uma nação sem vida, se tornaram uma nação seca, uma nação que não tinha Deus. Eles se tornaram pior do que as outras nações, porque as outras nações nunca tinham conhecido Deus. Mas Israel se tornou pior, porque Israel conheceu a Deus, Israel viu o poder de Deus, Israel viu de perto o poder de Deus, experimentou o poder de Deus e desprezou o poder de Deus, desprezou os mandamentos de Deus, desprezou o amor de Deus. Então, a partir daí, Israel se tornou uma nação que ela se tornou vergonhosa. Ela se tornou uma nação vergonhosa. Ela passou a ser um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. Se tornou uma nação sem vida.
Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então Israel estava cortado. Nós mesmos estamos cortados. Pereceu a nossa esperança. Porque aquele que se afasta de Deus, aquele que abandona Deus, a esperança dele perece. Ele já não tem mais esperança em mais nada. Ele já não vive mais para um propósito maior. Ele já vive para si próprio. Ele vive para os seus próprios deleites. Ele vive para o seu próprio entendimento. Ele já não vive mais para o entendimento de Deus. Ele já não vive mais para a presença do Senhor, e para a obra do Senhor, e para as coisas de Deus. Então Israel estava assim. Israel não mais vivia para Deus, porque se tornou vergonha diante de todas as nações. Por isso Deus permitiu que Israel pudesse ser levada ao cativo. Israel foi levada a cativeiro. Israel passou vergonha. Os cidadãos de Israel que se levantaram contra a Babilônia morreram à espada. Os príncipes foram levados cativeiros, presos. Passaram vergonha. As portas da cidade foram queimadas. Os utensílios da casa do Senhor foram levados pelos babilônicos para a Babilônia. Os utensílios que, com tanto zelo, Deus usou Davi para ajuntar ali tesouros para a casa do Senhor. Deus usou Salomão para ali levantar o templo do Senhor para a glória de Deus. Então aqueles utensílios estavam sendo levados para a Babilônia. Por quê? Por quê? Porque Israel se tornou aquele vale de ossos secos que Deus mostrou para Ezequiel. Israel abandonou os preceitos de Deus e as coisas do Senhor. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Irmãos, olha só a bondade e o amor de Deus para com um povo que não merecia o amor de Deus, para um povo que não merecia ali o amor do Senhor. Então, olha só o que Deus falou sobre Israel. E Deus disse para Ezequiel: portanto, profetiza e diz-lhes. Olha o que Deus falou para Ezequiel: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová. Aqui Deus vai fazer promessas. Aqui Deus vai fazer promessa para um povo que não merecia a promessa de Deus. Um povo que não estava merecendo a promessa do Senhor. Então diz, assim diz o Senhor Jeová:
Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Quer dizer, Deus falou, eu vos tirarei das vossas sepulturas, abrirei os vossos sepulcros, e vos tirarei das vossas sepulturas, ó povo meu. E vos trarei a terra de Israel. Aqui Deus faz promessas e diz, eu levarei vocês de volta para Israel. Eu vos levarei de volta para Israel. Eu vos trarei de volta para Israel. Eu abrirei as vossas sepulturas e vos levarei de volta para Israel. É uma promessa que Deus está fazendo a Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Olha que palavra maravilhosa que Deus deu para Ezequiel. E sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto. Eu o fiz, diz o Senhor. Então vós sabereis que eu, o Senhor, disse isto. E o fiz, diz o Senhor. Então aqui, amados, a promessa de Deus de trazer aquele povo de volta para Israel. A promessa de Deus de levar aquele povo que outrora havia se contaminado com idolatrias, a promessa de Deus de levar aquele povo de volta para Israel. Mas Deus não levaria aquele povo de volta para Israel para que eles pudessem viver em idolatria. Através do cativeiro, ali, aquele povo se curou da idolatria. Então, através do cativeiro, através do sofrimento, através do desespero, através do sofrimento, aquele povo recebeu a cura de Deus. E Deus os advertiu através da palavra que deu a Ezequiel. E Deus disse que Israel era um vale de ossos secos. Israel está morto, mas eu vos abrirei as vossas sepulturas. Eu vos tirarei do meio da sepultura que vós estão. Então somente vocês precisam guardar o mandamento do Senhor. Amados, nós servos do Senhor não somos diferentes de Israel. Porque muitas das vezes nós andamos em caminhos tortuosos, andamos em caminhos que não pertencem ao Senhor. E nos afastamos de Deus. Então Deus nos chama para a sua maravilhosa presença. E Deus vem tratar conosco e através do tratamento de Deus nós recebemos a cura de Deus. Então nós passamos a andar no mandamento do Senhor, passamos a andar na presença do Senhor, e ali Deus nos tira da lama em que nós estamos entrando,
na lama que nós estamos pisando, e Deus nos coloca de volta para caminhar na sua maravilhosa presença. Porque a palavra do Senhor diz que Deus pôs um novo cântico em nossa boca. A palavra do Senhor diz que Deus pôs um novo cântico em nossa boca, para que nós pudéssemos estar adorando a Ele na beleza da tua santidade. Então, amados irmãos, se nós nos afastarmos de Deus, se nós entrarmos para um caminho tortuoso, nós vamos ser como esse vale de ossos secos que Deus profetizou para Ezequiel. A igreja de Deus hoje, a igreja está precisando de um avivamento. A igreja do Senhor hoje, a igreja está precisando de um avivamento. Mas que avivamento é esse, irmão? Eu fui na igreja hoje, o culto foi uma bênção. Nós louvamos a Deus, toda a igreja cantando, louvando, engrandecendo ao Senhor, e foi um avivamento maravilhoso. Não, irmãos, não foi. Foi bênção? Foi. Graças ao Senhor? Foi. Louvor a Deus? Aconteceu. Mas avivamento não. Porque para que um avivamento aconteça, precisa haver mudança. Mas não é mudança só de uma pessoa. É mudança de vida de uma nação. É mudança de vida de uma comunidade. É uma igreja trabalhando. É uma igreja fazendo revolução dentro da sua comunidade. É uma igreja trabalhando dentro da sua comunidade. É uma igreja levando a palavra de Deus dentro da tua comunidade. É uma igreja profetizando para o vale de ossos secos. É uma igreja profetizando para o vale de ossos secos. A Ezequiel, Deus mandou só profetizar. Mas para a igreja, Deus não manda só profetizar. Deus manda tomar do arado. Deus manda trabalhar. Deus manda fazer a obra dele. Deus manda convidar as pessoas para a casa do Senhor. Deus manda convidar as pessoas para a casa do Senhor. Deus manda você orar pelo seu bairro. Deus manda você orar pelas pessoas da sua comunidade. Deus manda você se ajuntar com os membros da tua igreja para trabalhar. Deus não te chamou para espírito de covardia. Deus não te chamou para ficar ali parado dentro da igreja, só louvando a Deus, cantando, e as almas perecendo na tua comunidade. As almas estão perecendo nas comunidades circunvizinhas. E quando você é chamado para trabalhar, quando você é chamado para fazer a obra do Senhor, você diz que não pode. Eu não vou poder, porque eu estou cheio de compromissos. Eu vou ter compromisso hoje, eu vou ter compromisso amanhã, estou cheio de compromisso. Irmãos, compromisso todos nós temos. Todos nós temos, porque Deus não deixou um ser humanos aqui na terra para viver sem compromissos. Todos nós temos compromissos, mas temos compromisso com a obra do Senhor. Temos compromisso com a casa do Senhor. Se amanhã eu não posso ir
para fazer o trabalho da obra de Deus, mas eu preciso arranjar um dia para estar fazendo a obra do Senhor. Eu preciso arranjar um espaço para estar trabalhando na obra de Deus. Eu preciso estar arranjando um espaço para profetizar para aquele vale de ossos secos. Eu preciso arranjar um espaço para me entregar os folhetos da casa do Senhor. Eu preciso arranjar um espaço para que eu possa ir ao culto na casa do Senhor. Eu preciso arranjar um espaço para me fazer um culto na rua. Eu preciso arranjar um espaço para estar trabalhando e fazendo a obra do Senhor. É complicado todas as vezes que o crente é chamado para o trabalho na casa de Deus, ele não pode, porque ele tem compromisso. E aonde fica o compromisso com Deus? E para que você foi chamado por Deus para estar na casa do Senhor? E por que você se alistou no exército de Deus? Só para ir aos cultos o dia que você quer? Só para ir aos cultos o dia que você quer? Só para fazer na igreja o que você quer fazer? E a vontade de Deus é a vontade do Senhor para o ser humano. Quando que nós vamos profetizar para o vale de ossos secos? Irmão, eu não sei. Onde está o vale de ossos secos? O vale de ossos secos está em nossa comunidade. O vale de ossos secos, muitas das vezes, está dentro da nossa casa. Irmãos, muitas das vezes, a nossa família não se converte a Deus porque não vê Deus na nossa vida. Me perdoe falar. Mas muitas das vezes nossa família não se converte porque não vê Deus na nossa vida. Muitas das vezes os nossos vizinhos não se convertem porque não vê Deus na nossa vida. Porque muitas das vezes nós estamos caminhando nessa terra e vivendo como se fosse um mundano. Pouco falamos de Deus. Pouco abrimos nossa boca para falar de Deus. Pouco nós oramos ao Senhor. Muito pouco nós falamos com Deus. Muito pouco nós fazemos a obra de Deus. Ah, irmão. O irmão está falando comigo, mas eu tenho meus compromissos, irmãos. E o compromisso com Deus fica onde, irmãos? Será que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós para nos dar um espírito de covardia? Para que nós pudéssemos estar olhando as almas indo de encontro à perdição, as almas indo de encontro à destruição, e nós não estamos apregoando a palavra de Deus, nós não estamos profetizando para aqueles vales de ossos secos, nós não estamos dando exemplos. Nós estamos vivendo como mundanos, irmãos. A igreja de Deus não tomou do arado. Nós observamos que muitas das vezes, muitas pessoas dizem: o Brasil é um país muito abençoado.
muitas igrejas, é um país cristão. Muitas igrejas. É um país muito abençoado. A maioria das pessoas são cristãos. Irmãos, na estatística, é isso que acontece. Na estatística, o Brasil é um país cristão. Na estatística, o Brasil está crescendo o número de evangélicos. Mas se for botar na realidade, não é. Porque está crescendo o número de pessoas que estão ali ganhando nome dentro da igreja. Mas pessoas para trabalhar na obra de Deus, pessoas para trabalhar em prol da obra do Senhor, pessoas que tomam do arado para fazer a obra de Deus, pessoas que ali se levantam como verdadeiros atalaias de Deus para fazer a obra do Senhor, pessoas que ali fazem como Ezequiel, que Deus chamou filho do homem, eis-me aqui, Senhor, e foi. O Espírito de Deus o levou aonde quis levar. Mostrou o que quis mostrar. E Deus disse para Ezequiel: está vendo este vale de ossos secos? Tem como esse vale de ossos secos ganhar vida? Ezequiel, com muita sabedoria, disse: Senhor, tu o sabes, Senhor Jeová, tu o sabes. Quer dizer, ele disse: Senhor, tu o sabes. Então o Senhor disse: tem como, Ezequiel? Profetiza, fala, apregoa, porque esse vale de ossos secos é a casa de Israel. É a casa que abandonou meus estatutos. É a casa que abandonou meus mandamentos. Por isso eles se tornaram esse vale de ossos secos. Profetas como Ezequiel. Irmãos, nós estamos nos dias em que as pessoas querem ganhar nomes na casa do Senhor. Querem ganhar nome de pastor. Querem ganhar nome de diácono. Querem ganhar nome de presbíteros, querem ganhar nomes de obreiros da casa de Deus, só títulos. Mas na verdade, quando se coloca diante do trabalho e a gente começa a fazer uma ressalva e começa ali fazer um relatório e diz: irmão, você é um pastor da casa de Deus, qual é o trabalho que você está fazendo dentro da comunidade? Qual é o trabalho que a igreja sua está fazendo dentro da comunidade? Irmão, não está nada. Não existe trabalho. Está fazendo um trabalho muito mínimo na casa, na comunidade. Simplesmente só os cultozinhos magros. Os cultozinhos magros, todo dia os cultozinhos magros nos diz que tem culto. Os trabalhos tá tudo magrinho. Não tá saindo nada. Não profetiza para o vale de ossos secos. Tem crente que tem até medo, irmãos, de dar um folheto na mão de uma pessoa, na mão de um traficante, de um assassino. Tem crente que tem medo, irmãos. Tem crente que tem medo de falar de Deus para uma pessoa, um assassino, um traficante. Não pode, irmãos. Deus não nos deu espírito de covardia. Nós temos que profetizar. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que falar das coisas de Deus e das maravilhas que Deus faz nesse mundo. Deus nos chamou para estar falando do seu amor, da tua graça. Assim como Deus chamou Ezequiel, assim como Deus chamou Daniel, assim como Deus chamou Jeremias, assim como Deus chamou Isaías. Agora é a nossa vez, irmãos. Assim como Deus chamou Moisés,
Assim como Deus chamou a todos os profetas. Deus chamou Arão. Chamou Miriam. Chamou Davi. Agora é a nossa vez, irmãos. Deus chamou Ezequiel para profetizar para o vale de ossos secos. E agora é a sua vez de estar profetizando para o vale de ossos secos. Aquele mesmo vale de ossos secos que Deus mostrou para Ezequiel, que era a casa de Israel, hoje, muitas das vezes é a igreja do Senhor. Muitas das vezes esse vale de ossos secos é a nossa comunidade. É a nossa cidade. É o nosso bairro. A igreja de Deus, neste século, está precisando de um grande avivamento, de união. É uma igreja brigando contra a outra, é um pastor brigando contra a outra, é um pastor com medo do membro dele ir na igreja do outro pastor. É um pastor com medo. Os pastores não querem se unir. Eles querem viver guerreando um contra o outro. Ao invés dos pastores se unirem para apregoar para o vale de ossos secos. Irmãos, uma igreja trabalhando no bairro já é uma bênção. Uma igreja andando pela comunidade para distribuir folhetos, uma igreja andando numa comunidade para convidar as pessoas para a igreja de Deus, já é uma bênção. Está profetizando para o vale de ossos secos. Imagina várias igrejas ali juntas para profetizar para o vale de ossos secos, que é a nossa comunidade. Os crentes de hoje querem títulos. Eles querem ganhar nome de pastor, nome de diácono, nome de evangelista, nome de evangelista, diácono, presbítero. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se você é um pastor, você tem que mostrar o trabalho de um pastor. Se você é um evangelista, você tem que mostrar o trabalho de um evangelista. Se você é um cooperador, você tem que mostrar o trabalho de um cooperador. Você tem que mostrar o trabalho do seu determinado cargo. Eu vejo pessoas com cargo de missionários. Você sabe o que é um cargo de missionário? Você exerce a sua função de missionário? Ou será que você só é chamado de missionário? O missionário, ele faz missões. O missionário, ele é um evangelista, ele evangeliza o bairro, ele anda, ele faz missões. Ele faz missões aqui, missões ali. O missionário abre igrejas. O missionário abre pontos de pregação. Será que você está com o nome de missionário? Quantos pontos de pregação você já abriu nessa vida? Quantos pontos de pregação você já abriu nessa vida para você ganhar o nome de missionário da casa de Deus? Eu sou pastor fulano. Você está pastoreando a igreja? Você está cuidando da tua comunidade? Porque não é só você pastorear a sua igreja. Você é um pastor, você tem que organizar os seus membros, organizar os seus obreiros, porque você é um líder.
Você é um líder, você é um general de Deus, você é um pastor, você é um general de Deus, você é um líder, você tem que organizar o seu exército para avançar. Ou será que você não está organizando o seu exército direito? Ou será que você está deixando o seu exército trabalhando entre quatro paredes? E a sua comunidade está ficando para trás. O vale de ossos secos estão ficando para trás. Você não está profetizando para o vale de ossos secos. Me perdoe falar a verdade, mas eu estou falando a pura verdade. Nós como cristãos, irmãos, nós como obreiros da casa de Deus, nós precisamos trabalhar mais. Nós precisamos fazer muito mais. Nós não estamos fazendo nada. Pessoas estão morrendo nas drogas, pessoas estão morrendo nas drogas, pessoas estão morrendo nos vícios, e nós não estamos apregoando a palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas estão ali adiante de nós, irmãos. E cadê que nós estamos apregoando a palavra do Senhor? Cadê que nós estamos dando o testemunho de Deus? Cadê que nós estamos profetizando para o vale de ossos secos? Não estamos. A igreja no Brasil, ela precisa se unir. A igreja do Brasil, ela precisa se unir. Precisa parar de pensar em dinheiro, 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 dinheiro e pensar nas almas. A igreja de Deus precisa parar de pensar em dinheiro, 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 dinheiro. Malaquias 3:10, direto. Me perdoe, irmãos. Mas a verdade é essa. E começar a pensar nas almas. Começar a pensar no trabalho evangelístico. Começar a pensar em ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Deus está nos chamando, Deus nos chamou para uma grande obra, Deus não nos deu espírito de covardia, para que nós pudéssemos estar se acovardando em casa, parado, enquanto as almas perecem. Não estamos profetizando para o vale de ossos secos. E o vale de ossos secos continua vale de ossos secos. Eu sei que muitas das vezes algum teólogo agora nesse momento está ali ouvindo essa mensagem e vai dizer: irmão, mas essa mensagem aí do vale de ossos secos é para o povo de Israel. Deus deu essa profecia para Ezequiel para que ele pudesse estar profetizando para a casa de Israel. Eu sei, irmãos, perfeitamente. Esta profecia foi dada ao profeta Ezequiel para ele profetizar, e Deus disse que o vale de ossos secos era a casa de Israel. Mas essa profecia Deus deu para Ezequiel e ela continua em nossos dias, nos dias de hoje. Esse vale de ossos secos que Deus mostrou a Ezequiel, ele continua em nosso meio. A nossa comunidade, que ainda não tem Deus, é um vale de ossos secos. A nossa igreja, que muitas das vezes está aqui com um pé dentro da igreja, mas está afastada de Deus, porque não está fazendo a obra de Deus, porque não está ali de acordo com o mandamento do Senhor, é um vale de ossos secos.
não está trabalhando de acordo com os mandamentos do Senhor, não está trabalhando de acordo com o mandamento de Deus. Irmãos, vamos pegar do arado, vamos se unir, irmãos, porque a gente chama os crentes para trabalhar, os crentes não querem. A gente chama os obreiros para unir, para trabalhar, eles não querem, irmãos. Irmão, todas as vezes fica atrapalhando a gente de trabalhar, de fazer a obra do Senhor. Aí está chamando para fazer a obra, não quer, irmãos. Monta empecilho disso, empecilho daquilo, para a gente não fazer a obra de Deus. Para a gente não fazer a obra do Senhor. Precisamos estar fazendo a obra de Deus. Estamos vivendo em tempos difíceis. A nossa geração é a pior geração de todos os tempos. A nossa geração é a pior geração de todos os tempos. O livro de Timóteo fala sobre essa geração nossa. É uma geração que desrespeita pai, desrespeita mãe. É uma geração que não tem respeito por ninguém. É uma geração que só pensa em si próprio. É uma geração que quer destruir, uma geração destruidora. É uma geração que fala um palavrão atrás do outro, irmãos. É uma geração que não tem um pingo de pudor. É uma geração que amaldiçoa Deus o tempo todo. É essa geração que nós vivemos. Mas quem que tem o compromisso de passar Deus para essa geração? É a igreja. E quem é a igreja? A igreja é eu e você. É nós que somos a igreja. O compromisso de passar a palavra do Senhor para essa população não é dos anjos. O compromisso de passar a palavra de Deus para este povo, para essa geração incrédula, para essa geração corrupta que nós estamos vivendo, é nosso. É nosso. É nós que temos esse compromisso de passar a palavra de Deus para essa geração. É nós que temos que profetizar nesse vale de ossos secos. Porque Deus nos deu uma missão. Deus deu uma missão para a sua igreja. A igreja está adormecida. A igreja no Brasil, toda a igreja no Brasil está adormecida. A igreja não acorda. A igreja não desperta. O avivamento que a igreja fala é o culto cotidiano. O avivamento que a igreja fala é o culto cotidiano. A igreja ela não fala de um avivamento para mudar toda uma comunidade. A igreja ela não fala num avivamento para mudar toda uma comunidade. A igreja ela não está mais trabalhando em prol de uma comunidade. A igreja de hoje ela quer trabalhar em prol do seu próprio financeiro. Irmão, nós estamos trabalhando aí. A igreja, nós estamos fazendo obra na igreja. A igreja tem que fazer obra aqui, obra ali, obra lá. É bom, a igreja realmente tem que fazer obra. A igreja realmente ela precisa fazer obra. Mas a obra maior da igreja é apregoar a palavra de Deus para aqueles que precisam. A obra da igreja é ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, a igreja de Deus não é para nós estarmos lá dentro da casa de Deus, para nós desfilarmos o nosso melhor terno.
A igreja de Deus não é para as irmãs desfilar seu melhor vestido. A igreja de Deus não é para a irmã ir com a sua melhor roupa. A igreja de Deus não é para a irmã chegar e falar assim: eu fui com a roupa nova no último culto, agora eu tenho que ir com essa roupa nova nesse próximo culto. As irmãs não podem me ver para baixo, as irmãs não podem me ver com a roupa mais ou menos, eu tenho que andar muito bem vestido, eu tenho que andar bem, tal. Não sou contra as irmãs andar bem vestidas, pode andar, graças a Deus, glória a Deus. Mas preocupe-se com a obra de Deus, preocupe-se com a palavra do Senhor, preocupe-se em se ajuntar com o pastor e com os obreiros para fazer a obra do Senhor, para pregoar a palavra de Deus àqueles que precisam. Preocupe-se para pregoar a palavra de Deus para aqueles que precisam. Porque mais importante que as roupas que você está indo para a igreja é a palavra que tem sido pregada na igreja, é o mandamento de Deus dentro da casa do Senhor, é a igreja estar em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, é a igreja estar se levantando para fazer a obra de Deus. É o mais importante dentro da casa do Senhor. Não podemos estar despercebidos enquanto as almas estão sofrendo as consequências. Todos os dias há mortes mais mortes. O tráfico anda matando pessoas mais pessoas. A bandidagem anda matando pessoas mais pessoas. Os roubos estão acontecendo dia após dia. E a igreja de Deus está indiferente a todas essas coisas. A igreja do Brasil, ela não está trabalhando em prol de um grande avivamento. A igreja de Deus, ela não quer se ajuntar para trabalhar. Ela quer viver uma igreja contra a outra. Um pastor contra o outro pastor. E a obra de Deus não está sendo feita de acordo com o que tem que ser feito. E a palavra do Senhor que precisa ser apregoada não está sendo apregoada da forma em que tem que ser apregoada. O próprio ser humano na terra está contra ele mesmo. O próprio ser humano na terra está promovendo a sua própria destruição. Satanás, ele usa o próprio ser humano para a sua própria destruição. E o ser humano tão bobo, ele não percebe e não está nem aí. E ele caminha para a sua própria destruição. Enquanto o ser humano vai caminhando para a sua própria destruição, Satanás fica batendo palma, dando risada, e o ser humano indo em direção à sua própria destruição. E a igreja está indiferente a todas essas coisas. Igreja de Deus, eu faço um apelo à igreja do Senhor. Pastores, pregadores da palavra do Senhor, evangelistas, parem de ficar preocupados com aquilo que os irmãos estão falando de você, aquilo que um está falando, o outro está falando de você. E comece a se preocupar com a obra de Deus. É aquele irmãozinho lá, anda fazendo fofoca de mim, a coisa não tá boa, não tô gostando do ritmo que tá indo a igreja.
Pare de ficar preocupado com essas coisas dentro da igreja. Comece a se preocupar com a obra do Senhor. Comece a se preocupar em fazer a obra de Deus. Comece a se preocupar em pregar a palavra do Senhor, em profetizar para o vale de ossos secos. E faça como Deus mandou Ezequiel fazer. Não pise nos ossos secos. Profetiza. Anda em volta dos ossos secos. Anda em volta e profetiza. Não pise em cima dos ossos secos. Profetiza para o vale de ossos secos. Porque Deus nos deu uma missão. Nós, como igreja de Deus, você que anda fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, está dentro de uma igreja e diz que é membro de uma igreja e diz que é crente, mas no seu dia a dia você não está fazendo a obra de Deus. No seu dia a dia você não dá testemunho de crente. Xinga um palavrão atrás do outro. Faz coisas que nem mundano faz. E depois ainda diz que é crente. Ainda diz que é cristão. Chega no dia dos cultos lá na sua igreja. Você vai para a igreja, ó, bate palma, vai lá na frente. Pastor não está sabendo de nada do que você está fazendo. Mas Deus está. Deus está. Cuidado que você vai dar conta daquilo que você está fazendo diante de Deus. Um dia você vai responder pelo que você está fazendo na casa do Senhor. Eu sei que eu estou falando com pessoas que fazem esse tipo de coisa. No trabalho vive como mundano. Se levanta contra os colegas de trabalho, faz fofoca dos colegas de trabalho, como se fosse um mundano. Faz fofoca dos colegas de trabalho como se fosse um mundano. Anda com os procedimentos como se fosse um mundano e diz que é cristão da casa de Deus. Tome muito cuidado. Se conserte com Deus enquanto há tempo. Porque quando não haver mais tempo, você vai se enrolar. Porque se você pensa que vai passar uma conversa em Deus e vai enrolar o Senhor, está muito enganado, porque a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Não ande, irmãos, conforme os mundanos. Não se ajunte na roda dos escarnecedores. Faça a diferença nessa terra. É por isso que os mundanos não estão querendo adentrar dentro da igreja de Deus, porque você está dando um péssimo testemunho. Passe a dar bom testemunho. Passe a estar caminhando de acordo com a ordenança de Deus, para que Deus continue fazendo a obra dele e para que você não sofra as consequências e acabe sofrendo as consequências e sofrendo a cobrança de Deus. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado, porque a cobrança de Deus mais tarde ou mais cedo vai vir. E quando vir, muitas das vezes o arrependimento pode ser tarde demais. E aí você vai se enrolar. Deus, Ele é poderoso para nos salvar. Deus, Ele é poderoso para estar presente conosco.
Não pense que Deus é amor, é carinho, é compreensão, mas Deus é fogo consumidor também. Deus é justiça também. Não precisa ninguém citar Deus a justiça, porque Ele sabe fazer muito bem a sua justiça. Ele sabe cuidar muito bem de seus próprios mandamentos. Deus, Ele é poderoso. Vamos profetizar para o vale de ossos secos. Muito bem, amados irmãos. Agradeço a todos os amados irmãos que esteve comigo nesta palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus. E peço aos irmãos que se inscrevam-se no canal e que dê um joinha aí no canal para estar nos ajudando a estar espalhando a palavra de Deus por toda esta terra. E vamos fazer um concerto com Deus enquanto há tempo, para que nós possamos estar alicerçados na palavra de Deus a todo instante e a todo momento, e para que nós não sejamos só ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes da palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Agradeço a todos os irmãos que esteve comigo até este presente momento, neste canal que leva bênçãos às vidas, bênçãos, orientações às vidas e aos cristãos que estão presentes conosco. Amados irmãos, eu vou fazer uma oração para Deus nos abençoar em nome do Senhor Jesus e já encerrar esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e soberano Pai de misericórdia, estenda tuas mãos poderosas, Deus. Perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que não provém do Senhor, e que o Senhor continua nos abençoando, e que o Senhor continua nos orientando de acordo com a tua palavra. Eu creio que toda a palavra que foi falada aqui foi direcionada pelo teu Espírito Santo. Eu creio na tua palavra, eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus poderoso, fiel e maravilhoso para cumprir todos os seus preceitos e todos os seus mandamentos. Abençoe a vida dos irmãos que estão ouvindo esta live. Abençoa a vida dos irmãos. Abençoa aquele que está precisando de um emprego, de um trabalho. Repreenda os vícios, vícios de droga, vícios de bebida, vícios de todo tipo, que o Senhor joga por terra, em nome do Senhor Jesus. Repreenda, Senhor, o espírito de depressão, repreenda o espírito de depressão, repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor. Todas as forças contrárias do inimigo para atrapalhar a vida dos irmãos, que o Senhor possa jogar por terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tudo que eu te peço e te agradeço, crendo na tua resposta divina, crendo na vitória do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito bem, amados. Forte abraço a todos, não se esqueça daquele joinha e não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude, irmãos, a estar levando a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam ouvir esta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Forte abraço a todos, amados irmãos, que os irmãos possam ter uma noite maravilhosa de sono e após acordar de acordo com a vontade do Senhor, que tenha um dia abençoado por Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus continue agraciando a vida dos irmãos, que Deus continue ali liberando bênçãos de todo tipo na vida dos irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.